Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Desde já agradecemos. Agradecemos demais a parceria com a Intertox, na pessoa da Mariana, a Luísa, que está nos acompanhando aqui também. Eu sou da diretoria de assuntos regulatórios da ABC, a nossa casa da cosmetologia, e é um prazer muito grande estarmos aqui para tratar um pouquinho desse tema que é complicado, como a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores. Então, eu passo para a Fabiana, a nossa gerente de assuntos regulatórios da ABC, para fazer a apresentação da nossa palestrante de hoje. Desde já, o meu muito obrigada em nome da ABC. Obrigada, Mariana. Obrigada, Fabi. Pode seguir. Obrigada, Maria Luísa. Eh, então, eu quero dar as boas-vindas também à Mariana. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu vou fazer uma breve apresentação do currículo da Mariana. Ela é farmacêutica bioquímica, formada pela Universidade Paulista, e especialista em assuntos regulatórios pelas faculdades Oswaldo Cruz e gerente de projetos pela USP. A Mariana tem mais de 8 anos de experiência em segurança de produtos, assuntos regulatórios, gestão do risco químico e toxicológico. E atualmente ela é gerente de segurança de produtos e assuntos regulatórios na Intertox. Então, Mariana, agora é com você. Um ótimo webinar a todos. Boa tarde, pessoal. Desde já agradeço aí a oportunidade, o convite da ABC para esse evento, para a gente tratar desse tema tão importante, tão complicado, que é o universo de produtos químicos controlados. Então, espero que todos tenham um bom aproveitamento. Fiquem à vontade para deixar as dúvidas de vocês no chat, tá? Se a gente não conseguir responder ainda hoje, no final da apresentação, a gente vai respondê-los via e-mail, tá bom? Bom, agradeço já novamente, né, todos os participantes, a ABC, e vamos dar início ao nosso evento. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a importância da gestão correta de produtos controlados dentro das empresas. Começando aqui pelo começo, né? Então, o que são os produtos químicos controlados? Hoje a gente tem aí diversos tipos de produtos químicos, né, no nosso dia a dia, tanto no nosso cotidiano pessoal quanto no nosso cotidiano profissional. Produtos que são, ou eles são misturas, ou eles são substâncias que eles apresentam um risco significativo para a saúde pública e para o meio ambiente, quando eles não são utilizados para os fins que eles deveriam ser. Então, a gente tem aí o mecanismo de controle desses produtos pelos órgãos reguladores responsáveis, justamente para que a gente consiga ter a rastreabilidade e a definição exata do uso daquele produto dentro das empresas. Hoje, a gente tem 3 principais órgãos reguladores de produtos químicos controlados, sendo eles 2 federais, né, o Exército Brasileiro e a Polícia Federal, e a gente tem a Polícia Civil, que ela tem uma atuação estadual. Ou seja, a gente tem estados que têm a sua própria legislação, que têm o seu mecanismo de controle, e a gente tem estados que também não têm, né? Porque a Polícia Civil, ela, de forma geral, ela tem uma ação de auxílio aos órgãos federais no controle desses produtos. Então, ela acaba por ter uma função ali mais local, né? Então, tem uma responsabilidade menor do que os órgãos federais, no quesito de fazer essa fiscalização e esse controle. Então, tem estados que eles decidem que não precisa ter o controle da Polícia Civil, porque tendo o controle da Polícia Federal já é suficiente, como é o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a gente não tem a atuação da Polícia Civil para esse fim, tá? Então, a gente não tem controle de produtos químicos pela Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem outros estados que a Polícia Civil emite a licença, mas ela emite com base nas licenças federais. Então, no Paraná, por exemplo, e em Minas Gerais, a empresa tendo a licença do Exército ou tendo a licença da Polícia Federal, já é o suficiente para a Polícia Civil emitir o alvará ou a licença daquela empresa, e aí a empresa estar regulada de acordo com a Polícia Civil local, tá? Então, a gente tem essas 2 esferas, né, de trabalho, que é a federal e a estadual, sendo o Exército Brasileiro e a Polícia Federal os órgãos atuantes de forma federal, né, no Brasil inteiro, e a Polícia Civil de forma estadual. Bom, aí como eu já dei um spoiler na tela anterior, o Exército ele tem a atuação nacional,
os processos, todos os processos, né, relacionados tanto às licenças como obtenção, renovação, alteração, qualquer processo envolvendo a licença do produto da empresa para produto controlado, ela tem sido feita presencial, mas o Exército já está avançando para um sistema eletrônico. Então, tem algumas seccionais, alguns quartéis, né, umas bases operacionais do Exército que já adotaram o SysGeCorp, que é o Sistema de Gestão Corporativo, para tratar de todos os temas relacionados aos produtos controlados, tá? Mas a gente ainda tem algumas seccionais, como é o caso de Campinas e Jundiaí, por exemplo, que ainda estamos nessa transição. Então, alguns processos ainda são feitos presencialmente, mas a gente tem casos que a gente já consegue ali começar a fazer uma inserção no sistema deles, tá? Bom, o Exército, além de controlar os produtos químicos, eles têm os controles sobre as armas de fogo, os acessórios, munições, explosivos. Eles têm um foco bastante... eles são bem focados na parte da guerra, né? Então, assim, quando a gente fala de defesa mesmo, dos armamentos, né, dos coletes balísticos, até mesmo da blindagem de automóveis, por exemplo, eles têm um controle mais focado para esse lado. Então, eles têm ali na lista, né, deles, vigente agora em 2024, a gente tem produtos químicos que são bem direcionados para a fabricação de armas químicas, por exemplo, ou de agentes químicos de guerras, precursores. Então, a gente tem produtos químicos que não são tão comuns nas indústrias, principalmente, né, nas indústrias cosméticas, como é o caso aqui, né, da grande maioria que estamos como plateia aqui participantes aqui nesse evento. Então, a gente tem aí alguns produtos que são utilizados na indústria, né, como o ácido nítrico, por exemplo. Ele tem uma função aí regular dentro das indústrias que a gente trabalha, mas não são todos os produtos que a gente precisa ter uma grande preocupação, tá bom? Quando a gente fala de misturas contendo produto controlado pelo Exército, a gente não tem na legislação do Exército algum critério ou algum artigo que fale especificamente da isenção de misturas ou do controle específico de misturas. Então, quando a gente tem uma mistura contendo um controlado pelo Exército, a gente precisa de uma avaliação do próprio Exército para a gente ter oficialmente aquela conclusão de se é controlado ou não. Partindo para a Polícia Federal, a gente também tem uma ação nacional. Desde 2019, a gente tem feito todos os processos 100% online, via Ciproquim 2, que é o Sistema de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos da Polícia Federal. É um sistema que funciona super bem, ele veio, né, nasceu dando alguns pequenos problemas, a gente teve muita troca junto com a Polícia Federal durante esse período, e hoje a gente já tem um sistema super completo. Claro que tem melhorias e tem avanços que já estão em andamento, mas é um sistema que ele é super intuitivo, um sistema que realmente ajuda a gente a fazer ali o processo certinho e todo o input das informações, e no final ele gera ali, né, ele atende o fim que ele é proposto. A Polícia Federal, ela controla os produtos químicos em 7 listas diferentes, a partir de 1 miligrama a 1 mililitro. Temos algumas listas que têm concentrações variadas, por exemplo, ácidos e bases são controlados a partir de 10%, se eu não me engano, né, a concentração. E a gente tem uma lista específica, que é a maior lista, né, de produtos dentro da legislação da Polícia Federal, que é a lista 7. É a lista que tem produtos que só são controlados quando eles são exportados ou reexportados para Colômbia, Bolívia ou Peru. Por quê? Porque esses 3 países, junto com o Brasil, formam a rota de tráfico. Então, nessa lista só tem produtos que são realmente utilizados na fabricação de drogas, e especialmente no refino da cocaína. Tá? Então, são produtos que eles só são controlados nessas condições, né, de atividades e de países, e fora dessas condições eles não são tratados como controlados. Da Polícia Civil, a gente tem uma atuação estadual, cada estado tem a sua própria autonomia, como eu falei no início. Então, tem estado que tem controle, tem estado que não tem estado que adota o controle federal, e aí eles têm a sua própria legislação, né? Então, o órgão que tem o seu próprio controle, ele tem a sua própria legislação, dificilmente um órgão é igual ao outro, tá? A legislação é igual à outra. As empresas precisam, né, conhecer ali como que funciona no seu próprio estado,
na seccional ali onde está inserida, né, na região que está inserida a empresa, para ver como que funciona, como é que é recebido os mapas de controle, se é recebido ou se não é, se precisa da licença ou se não precisa, como é que funciona para conseguir ficar de acordo. Então, diferente do Exército e da Polícia Federal, que é uma só legislação, o Brasil inteiro precisa cumprir aquela legislação, a Polícia Civil é estadual. Bom, aqui a lista de controle da Polícia Civil de São Paulo, ela contém produtos que são controlados tanto pela Polícia Federal e pelo Exército. É uma lista bem grande, uma legislação bem defasada, né, bem antiga, ela é lá de 2003, enquanto a Polícia Federal e Exército já se atualizaram, né, em 2019. A gente ainda continua com a Polícia Civil de São Paulo lá em 2003. Então, tem muito produto nessa lista que era controlado pela Polícia Federal e que já não é mais, mas o controle pela Polícia Civil se mantém, tá bom? Para falar que a Polícia Civil de São Paulo nunca mais se atualizou, em 2021 a gente teve a publicação de uma instrução normativa, que é a instrução normativa número 1, que faz referência à isenção de produtos de controle da Polícia Civil. Então, é basicamente uma cópia do artigo 57 da Polícia Federal, isentando produtos que são segmentados, né, medicamentos, saneantes, tintas, vernizes, que contenham produtos químicos controlados, tá? Bom, das legislações. Aqui eu vou passar bem rapidinho, só para vocês terem uma noção do que é, né? Qual é o arcabouço que a gente considera aí para trabalhar com esse tipo de produto. Por órgão regulador também, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Para o Exército, a gente tem 3 principais, que é o Decreto 10.030 de 2019, que a gente fala que é o Regulamento Mãe. É o decreto que substituiu a R105, né? Quem é das antigas aí sabe do que eu estou falando. A R105 sempre foi a mãe e o pai de produtos controlados para todos os órgãos, e aí ela veio a 2030 e revogou o R105, tá? Então, trouxe algumas mudanças significativas bem específica, por exemplo, uma bem esqueci, fugiu a palavra, mas a mais importante, assim, das mudanças foi a questão dos mapas de controle, né, que passaram a não ser mais obrigados o protocolo do mapa de controle do Exército nas bases operacionais. Então, os mapas, eles precisam ser elaborados pela empresa e arquivados na empresa, não precisam mais ser protocolados no Exército. Então, essa foi uma mudança bem impactante para o setor, impactante positivamente, né, para o setor que já vinha aí, né, cumprindo todas as legislações e as obrigações acessórias desse órgão. A gente tem a 118, a portaria Colóquio 118, que traz a lista dos produtos controlados pelo Exército, e a portaria 56, que fala dos procedimentos relacionados às licenças. Então, como fazer, o que fazer e quando fazer. Da Polícia Federal, a gente tem a Lei 10.357 de 2001, que também é a lei mãe ali da Polícia Federal. Então, nela a gente tem as infrações, penalidades, os requisitos de controle de forma mais geral, tá? Na 204 de 2022, a gente tem a lista de produtos químicos controlados pela Polícia Federal. A gente teve também a publicação da 223 de 2022, que ela veio só para corrigir alguns pequenos erros que vieram na 204. Então, por exemplo, na 204, a gente viu que na lista de ácidos a gente não tinha escrito por extenso ali o nome do ácido sulfúrico. Então, a 223 veio para poder corrigir isso, sabe? Então, a gente sempre tem que considerar a portaria 204 de 2022 com as correções vindas da 223 de 2022, tá bom? Da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, a gente tem a portaria do delegado, o número 3 de 2008, que fala dos procedimentos para concessão, renovação e alteração das licenças. O comunicado do delegado de 2003, que traz a lista dos produtos controlados. A instrução normativa número 1 de 2021, que fala sobre as isenções dos produtos. Temos a lei estadual 7.645 sobre a taxa de fiscalização. Essa taxa de fiscalização, ela muda todo ano, tá? Então, no finalzinho de dezembro ali, eles fazem a alteração dessa taxa, né, a atualização dos valores, e 2020, em janeiro do ano seguinte, essa tabela já está disponível ali para todo o setor regulado.
E a gente tem a Lei 15.266, que fala sobre o tratamento tributário. Então, nessa lei aqui, que a gente tem muita dúvida, né? Muitas empresas têm essa dúvida de por que que as licenças da Polícia Civil têm a vencimento na própria licença, escrito 31 de dezembro do ano, e a gente pode fazer a renovação de 1º de janeiro até o último dia útil do ano seguinte, né? Ou seja, a gente faz a renovação, a gente solicita a renovação com a licença vencida. A gente trabalha ali esses 2 meses do início do ano com a licença vencida. Então, a Lei 15.266 traz para a gente esse arcabouço, né? Então, essa justificativa de que a renovação das licenças da Polícia Civil, elas são feitas realmente até o último dia útil de fevereiro. Tá? Então, quem precisar, até para tratativas com fornecedores, para justificativas internas, auditorias, essa é a lei que ajuda a gente a justificar o porquê que os processos têm que ser realizados até o último dia útil de fevereiro, tá bom? Das isenções de controle. O Exército, diferente da Polícia Civil e da Federal, a gente não tem nenhuma disposição específica para isenção de controle. A gente tem um artigo na Portaria Ecolog 118 que fala que quando se tratar de mistura que contenha pelo menos um produto controlado pelo Exército, a gente precisa solicitar um parecer técnico elaborado pelo DFPC, que é a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, para que ele defina se sim ou se não para o controle daquele produto. Quais são as bases específicas, assim, né? O que eles consideram para poder decidir se o produto é controlado ou não? Isso funciona para os 3 órgãos, tá? Viabilidade econômica, de separação do controlado da mistura, e a viabilidade química. Então, assim, se ele quimicamente ele pode ser separado e se vale a pena financeiramente fazer aquela separação, tá? Se a gente tiver sim para essas duas, ou pelo menos para para um desses 2 critérios, a gente já vai considerar ele controlado, tá? Então, assim, a gente tem feito bastante isso, essas avaliações de forma teórica, fazendo a avaliação ali da molécula ou da mistura e toda a reação que pode acontecer ali dos produtos. E, num caso mais crítico, a gente tem instruído as empresas a realizarem os estudos laboratoriais. Então, no próprio laboratório mesmo da empresa, laboratório de qualidade, fazer essa confirmação se o produto ele pode ser separado ou não, e se ele vai ser separado numa quantidade ali que seja interessante para o narcotráfico, né? Sempre pensando nesse fim, tá, gente? Porque o fim de tudo mesmo, o foco do controle de produtos controlados é mitigar o narcotráfico. Então, reduzir ao máximo até um dia, né? Quem sabe a gente não ter mais isso acontecendo com o desvio de produtos controlados, produtos químicos, tá bom? Bom, a gente tem com a polícia, com o Exército Brasileiro, a gente não tem um canal oficial de troca de informações, a gente tem os e-mails específicos ali de cada seccional, isso a gente consegue encontrar no site do SFPC, que é o serviço ali de fiscalização, né? E dentro dele a gente tem as seccionais por região militar, e aí cada um tem o seu próprio Fale Conosco, né? Um obstáculo, né, um impasse aí que a gente tem, é muito difícil de ter retorno deles. Quando a gente tem, nem sempre a gente tem um retorno eficaz, às vezes é bem vago, ou repassando para outro setor, e aí fica pulando de um para o outro. Então, dificilmente a gente consegue um retorno eficaz, tá? Outra forma que a gente tem de fazer esse contato para ter esse retorno do Exército é protocolar um pedido. Então, a gente faz um ofício, vai até o quartel e faz o protocolamento. A gente tem casos aqui que a gente nunca mais recebeu retorno, mas a gente tem casos que já recebeu retorno, tá? E aí é um retorno bem mais embasado, a gente tem um documento oficial, enfim, vale muito a pena. Então, vai muito de encontro também com a estratégia da empresa relacionada àquele produto controlado. Para a Polícia Federal, a gente tem na 204, que já vem lá da 240 de 2019 também, o artigo 57, que ele prevê ali as isenções para os produtos acabados, né, produtos que já vão direto para o consumidor, são os medicamentos, correlatos, saneantes, enfim, todos os produtos que eles têm essa função, né, final, e eles são, quando aplicável, eles têm o registro específico no seu órgão de competência, né? Por exemplo, o medicamento, uma dipirona. A dipirona é um produto controlado pela Polícia Federal, só que ela é controlada quando ela é matéria-prima. Se ela já está em forma de medicamento registrado pela Anvisa, ele deixa de ser controlado.
Então, tem esses pequenos pontos que a gente precisa ficar atento, que pode beneficiar bastante a operação da empresa. Da Polícia Civil de São Paulo, a gente tem a Instrução Normativa número 1 de 2021, que é basicamente uma cópia ali do que a gente tem no artigo 57 da Polícia Federal, que também isenta de controle os produtos que têm, né, uma função específica, que são aplicados mesmo ao que se destinam, que contenham os produtos químicos controlados listados no comunicado de 2003. Para que a isenção da Polícia Civil tenha efeito, os produtos eles têm que possuir, né, essa aplicação direta no ramo que se destina e atender às exigências específicas do órgão. Então, é basicamente o que eu falei anteriormente. Precisa ser um produto que ele é utilizado realmente para o que ele é proposto e ele precisa, quando aplicável, ter a sua regularização direta no órgão regulador responsável, tá? Para a Polícia Civil, a gente não tem um canal, a gente não tem e-mails, não tem nenhum canal para dúvidas. Existem alguns e-mails de algumas seccionais que são bem específicos, por exemplo, tem seccionais que aceitam que a gente faça o protocolamento do mapa via e-mail. Tem outras seccionais que eles atendem mesmo via e-mail, tem por telefone. Então, assim, são tentativas que a gente vai fazendo até a gente encontrar ali alguém que consiga auxiliar a gente naquela questão. A maior dificuldade que a gente tem com a Polícia Civil é que dificilmente eles são técnicos, tá? Então, normalmente eles são os funcionários mesmo da própria Polícia Civil, que fez o concurso, passou no concurso, e eles são alocados no setor de produtos controlados. Então, dificilmente o cara é um químico, a pessoa ela é técnica, tem conhecimento técnico daqueles produtos e daquela operação. Então, eles cumprem a lei ao pé da letra. Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura, precisa ter a argumentação. O que eu sempre falo é que toda ação e tudo que a gente faz relacionado a produto controlado, a gente precisa ter registro, tá? Seja ele uma carta, seja ele escrevi ele no bloco de notas e salvei alguma coisa relacionada àquele produto. Tenha alguma coisa registrada para justificar o que você está fazendo, tá? Então, esse é o conselho, acho que é mais válido e mais certo que eu posso dar para vocês hoje. Tenha tudo sempre muito bem registrado para argumentação e para poder se defender caso haja alguma autuação ou algum indicativo ali do órgão regulador em aplicar alguma infração ou penalidade. Sobre as licenças, do Exército Brasileiro, a gente tem duas licenças principais. Uma é o título de registro, que ele é aplicado somente para a fabricação de produtos controlados. Então, é um pouco mais, para o nosso negócio, né, ele é um pouco mais difícil a gente encontrar uma empresa que tenha um TR. E a gente tem o certificado de registro, que é o CR, que aí todas as empresas que trabalham com produtos controlados pelo Exército têm que ter, tá bom? O CR, normalmente, ele é válido por 2 anos, a partir da data da emissão. O processo de renovação, alteração e concessão, normalmente ele é presencial, mas a gente está tendo, né, essa evolução aí para fazer os processos pelo SISGECORP. Então, a gente precisa avaliar com o quartel responsável ali pela região da nossa empresa para a gente verificar qual é o processo que eles estão adotando naquele momento, tá? O CR ele tem que ser renovado, tem que ser atualizado sempre que tiver inclusão e exclusão de produtos, alteração das quantidades máximas ou alteração de dados cadastrais da empresa. Para fazer alteração e para fazer renovação, precisa pagar taxa, tá? Para o Exército Brasileiro, ela é gerada, se for pelo SISGECORP, ela é gerada diretamente no sistema. Se for o processo presencial, a gente tem que fazer a geração da GRU pelo próprio site da Polícia, do Exército, que ele direciona a gente para um link para preencher as informações e gerar a GRU, certo? Da Polícia Federal, a gente tem 2 tipos de licença. Um, que é o certificado de registro cadastral, que ele nada mais é um documento que comprova que aquela empresa está cadastrada na Polícia Federal. Ele não dá habilitação para a empresa trabalhar com produtos controlados. Ele só confirma e certifica que a empresa está cadastrada na polícia, tá? Não tem validade esse documento, ele precisa ser, ele é solicitado, né, por via eletrônica, via Ciproquim 2, tem taxa para concessão, ele precisa ser atualizado sempre que tiver alguma alteração cadastral da empresa. Então, se a gente tem alteração de endereço, responsabilidade legal, tem algumas informações, tipo o CNAE, por exemplo, é uma informação que ele já atualiza diretamente da Receita Federal.
Então, o sistema da polícia ele é integrado com a Receita Federal, então tem informações que ele já faz atualização automática. Tem outras que a gente precisa fazer a solicitação manual, tá? Temos taxa para fazer essa atualização também, e ela precisa ser realizada até 30 dias após a oficialização da alteração. Então, o contrato foi lá, a alteração ela foi registrada na junta, precisa fazer essa alteração até 30 dias no máximo, tá bom? E o CLF, que é o Certificado de Licença de Funcionamento, que aí sim é a licença de fato, né? Esse documento, ele dá autorização mesmo, ele habilita a empresa a trabalhar com os produtos químicos controlados. Tem validade de 1 ano a partir da data da emissão. O processo de renovação, de alteração e de concessão também é feito eletronicamente. A renovação, ela pode ser iniciada a partir de 60 dias do vencimento, e tem que ser atualizado sempre que tiver inclusão e exclusão de produtos ou alteração das atividades respectivas aos produtos. Da Polícia Civil aqui de São Paulo, a gente tem duas licenças específicas, que é o certificado de vistoria. Esse é o documento que vai apresentar a lista, né, a relação de produtos que a empresa está autorizada a trabalhar e a quantidade máxima daquele produto que a empresa tem capacidade de armazenar. O certificado de vistoria ele tem validade trienal, ou seja, ele é válido por 3 anos, sempre até o dia 31 de dezembro do 3º ano do triênio. A renovação tem que ser feita presencialmente entre os dias 1º de janeiro e 28 ou 29 de fevereiro do ano seguinte. E tem que ser atualizado sempre que tiver alteração de produto, alteração de dados cadastrais e de quantidades. O alvará, ele é o documento que ele vai dar habilitação para a empresa exercer uma atividade específica, ou seja, na Polícia Civil de São Paulo, a gente precisa emitir um alvará para cada atividade que a gente vai realizar. Então, diferente das outras 2 licenças, né, que a gente tem uma licença para todas as atividades que a gente quiser exercer, para a Polícia Civil de São Paulo, a gente precisa ter um alvará para comércio, um alvará para fins industriais, um para armazenamento, enfim, um para cada atividade que a gente vai exercer. O alvará ele tem validade de 1 ano, também até o dia 31 do ano de exercício, independente da data da emissão, e o processo de renovação é presencial também entre os dias 1º de janeiro, 28 ou 29 de fevereiro do ano seguinte. O alvará ele precisa ser atualizado sempre que tiver alteração cadastral da empresa, tá? O endereço, CNPJ, responsabilidade legal, essas informações são, que tiver mudança nessas informações, aí a gente precisa conduzir a alteração. Para alteração, a gente também tem taxa, alteração cadastral a gente tem taxa na Polícia Civil, alteração para inclusão, exclusão de produto, a gente não tem taxa. Das obrigações acessórias. Então, ótimo, a gente teve a licença ali definida, emitimos a licença e retiramos a licença. E agora, né? O que a gente precisa fazer? Para o Exército Brasileiro, a gente precisa ter o registro das movimentações dos produtos, então é como se a gente fosse elaborar um mapa mesmo. A única diferença é que a gente não vai fazer o protocolo desse mapa no Exército, tá? Tem alguns quartéis que estão recebendo esses mapas, né, para protocolo, mas a maioria já não recebe mais, tá? Porque o decreto 10.030, ele prevê que a empresa precisa fazer o arquivo desses documentos e deixar à disposição do órgão fiscalizador a qualquer momento que ele solicitar. Então, assim, precisa ter, tá, gente? Façam um registro, não precisa imprimir, não precisa ser físico, pode ser eletrônico, mas tenham isso bem mapeado e apresentado, né, às pessoas ali interessadas e responsáveis para que, em eventuais solicitações do órgão regulador, todo mundo saiba onde encontrar. A gente tem o plano de segurança de produto químico, de produto controlado pelo Exército, que ele é um documento muito específico para quem faz a fabricação e o armazenamento de explosivos, nitrato de amônio, ácido fluorídrico, cianeto de sódio ou cianeto de potássio. Tá? Então, ele é muito específico para essa atividade, para essas 2 atividades e para esse tipo de produto. Então, não é todo produto que precisa, não é toda empresa que vai precisar. Mas é importante ter muito bem mapeado isso para que vocês consigam cumprir as obrigações. A gente tem também pelo Exército Brasileiro a Guia de Tráfego, que é um documento que ele autoriza o tráfego de produto controlado no território nacional, e ele tem que acompanhar o produto durante todo o trajeto. Então, se o produto vai transitar ali, né, pelo território nacional, via caminhão, com outros produtos que não são controlados, aquele motorista precisa manter dentro do caminhão a guia de tráfego referente à nota fiscal que contém o produto controlado pelo Exército, tá bom?
O selo de autenticidade, ele é um complemento da guia de tráfego, né? Então, para cada guia, a gente precisa ter um selo de autenticidade, que nada mais é do que um selo que confirma, né, que aquela guia ela é autêntica perante o órgão regulador. E aí, por último, a gente tem aqui a destruição de produtos. Os produtos controlados, eles têm que ser, quando eles vão ser destruídos, além de decisões judiciais e legais, eles precisam ser destruídos quando eles perdem estabilidade química, quando apresentam indícios de decomposição, quando tem a validade expirada. E a destruição, ela precisa ser realizada e é sempre de responsabilidade de quem é o detentor do produto. Então, se nós compramos, nós armazenamos e utilizamos na nossa empresa, a gente que precisa conduzir essa destruição, tá? Ou a gente contrata, né, uma empresa terceira, mas a responsabilidade sempre vai ser nossa, tá bom? O que a gente precisa ter nesse caso? A gente não tem um procedimento específico, né, previsto em legislação, e a gente não tem documentos específicos para que a legislação exija também. O que a gente orienta é que tenha um termo de destruição e que a empresa arquive também esse termo junto com o laudo, né, gerado pela empresa destruidora ou pela própria empresa que vai fazer a destruição, informando, né, que aquele procedimento ele foi realizado de acordo com as normas de segurança, enfim, com toda a tratativa específica para aquele produto que foi destruído. Da Polícia Federal, a gente tem os mapas de controle, que aí eles sim, eles são obrigados a serem protocolados, então são registros mensais das informações referentes às atividades praticadas com o produto no mês anterior. Esses mapas, eles precisam ser enviados pelo Ciproquim 2 até o 15º dia corrido do mês seguido, ao mês de atividade, e é imprescindível que seja realizado um alinhamento junto com os parceiros comerciais relacionado às características daquele produto químico. Por que eu falo isso? Porque quando a gente faz o cadastro do Ciproquim 2, a gente precisa inserir principalmente densidade e concentração dos produtos. Qualquer divergência que a gente tenha nesse cadastro com os nossos parceiros comerciais pode ser um indicativo de uma irregularidade apontada no relatório da polícia. Então, é muito importante que tenha esse alinhamento com os parceiros comerciais para que todo mundo faça o mesmo reporte, né? Reporte as mesmas informações. Comunicado de destruição, ele é um documento que formaliza a intenção que a empresa tem de destruir um produto, ou seja, se a gente encontrou um produto aqui que ele vai precisar ser destruído hoje, a gente faz um comunicado, deixa aquele produto ali em quarentena, reservado, espera 30 dias para ver se a Polícia Federal vai ter alguma manifestação para aquela destruição, se ela vai querer acompanhar, se ela vai querer fazer alguma observação, alguma exigência específica para aquela destruição ou não. Se ela não tiver nenhuma manifestação durante esses 30 dias, a empresa pode conduzir a destruição, tá? Pode ser conduzida internamente, como pode ser conduzida também com um terceiro. Após a destruição, o produto efetivamente foi destruído, ali depois daqueles 30 dias, a empresa destruidora precisa emitir um laudo de destruição daquele produto, informando como foi realizado, os procedimentos de segurança, e aí a gente vai dar a baixa nesse comunicado. Então, é como se a gente fosse fazer um lançamento no mapa mesmo. Faz o mapa de controle normal e aí faz o registro da destruição daquele produto, anexando o laudo da empresa destruidora. Para a Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, a gente tem a exigência de apresentar os mapas de controle trimestralmente à repartição. E esse processo a gente ainda faz presencial, tá? Então, a gente tem que fazer planilhas, a gente faz planilhas, a gente tem algumas empresas que já conseguiram evoluir a geração desses dados via software, né? Para poder gerar já a planilha pronta, ali com os dados. E mais... Né, no cru da solicitação, da exigência, a gente precisa realizar uma planilha, elaborar uma planilha para o movimento geral, uma para compras, né, entradas, e outra para saídas, outra para transportes, outra para armazenamento, quando for o caso, né, do alvará específico para essas duas atividades. Fazer as contas certinho, né, do que passa para o trimestre seguinte. A gente ainda precisa de assinatura, ou física, ou digital via CNPJ ou CPF. Esse mapa ele precisa ser assinado pelo responsável legal, pelo responsável técnico ou por um colaborador que precisa ter procuração do responsável legal para poder representar a empresa.
E aí depois a gente precisa ainda gravar esses mapas, né, uma cópia desses mapas num CD, tá? Tem algumas repartições que não aceitam mais o CD por conta de notebooks, principalmente, né? Os mais atuais não tem nem entrada para CD. E tem outras que só aceitam o CD, que não querem mais os papéis, né? Querem só o CD. Então, assim, vai variar bastante, faz parte daquele combo lá que eu comentei de a gente sabe agora que tem produtos controlados pela Polícia Civil, a gente precisa ver qual é a delegacia que é responsável aqui para a nossa região e como é a forma de controle deles, tá? Bom, protocolando esse mapa, a gente precisa, na verdade, elaborando esse mapa, a gente precisa fazer o protocolo dele até o 10º dia útil do mês subsequente, então, diferente da Polícia Federal, né, que é o 15º dia corrido, aqui na Polícia Civil de São Paulo, é o 10º dia útil do mês seguido ao trimestre de atividade. Normalmente, eles acabam caindo no mesmo dia, tá? Ou em dias próximos ali, é bem próximo ao dia 15, que cai o 10º dia útil. Cada estabelecimento vai precisar, né? Cada CNPJ licenciado precisa ter o seu próprio mapa, mesmo se tratando de filiais ou de matriz, e as cópias desses mapas e dos protocolos precisam ser arquivadas por 5 anos, tá? Pode ser um arquivo digital, como pode ser um arquivo físico. Das infrações administrativas e penalidades. Quem prevê as infrações e as penalidades é sempre a legislação mãe, né? Então, para o Exército Brasileiro, a gente tem no Decreto 10.030 o que é considerado infração, então aqui a gente tem uma lista, né, considerável aí, eu vou ler só os 3 primeiros para a gente ter uma noção do que estamos falando. O primeiro, que é o que mais acontece, é exercer a atividade com produto controlado sem ter autorização ou em desacordo com a autorização. Ou seja, trabalhar com produto controlado sem ter a licença, ou ter a licença, mas não ter aquele produto listado como autorizado. Basicamente é isso, tá? Segundo, alterar documentos ou usar documentos falsos que contenham declarações falsas. Então, fazer a declaração de responsabilidade, a declaração de não estoque, a declaração de início de atividades, e não cumprir aquilo, né, que está sendo declarado, ou alguém que não pode assinar, fazer a assinatura desses documentos. Então, isso é considerado uma alteração de documento, tá? Alterar ou deixar de cumprir as normas de segurança ao lidar com produto controlado. Então, isso é bastante fiscalizado durante as vistorias do Exército. Se a empresa tem procedimentos, se a empresa tem regras e se os colaboradores conhecem essas regras, tá? Então, é sempre bom vocês terem esses procedimentos e sempre reciclarem ali o conhecimento do colaborador, tá bom? Do resto, a gente tem, assim, bastante coisas relacionadas ao produto controlado, em condições, né, de trabalho, ou produto que esteja vencido, ou produto que não esteja autorizado, produto com rótulo rasurado, ou que não possa ser lido, né, que ele esteja ali, não esteja indelével, que a gente tenha a embalagem danificada também. Então, a gente tem várias infrações que são relacionadas ao controle mesmo, tá? O foco ali de rastreamento, rastreabilidade desses produtos dentro da empresa. Uma coisa importante aqui também é relacionada ao furto, perda ou roubo de produtos. Então, quando isso acontece, a empresa tem 72 horas do fato para poder se reportar ao Exército Brasileiro informando o ocorrido, tá bom? Então, são 72 horas a partir do momento de ciência ali do acontecido. Dos tipos de penalidades, a gente tem aqui 5 tipos, né, principais. A gente começa com a advertência, depois multa simples, multa pré-interditória, interdição e cassação, gradativamente, tá? Então, vai depender muito do julgamento, da gravidade da infração que o fiscal, no momento, aplicou. Da aplicação aqui da penalidade, a gente tem né, basicamente o que eu falei agora, né, da gravidade, da análise do fiscal, que a gente tem a análise da infração, tem o enquadramento da infração, a penalidade pode ser agravada por reincidência, a reincidência ela tem uma regra também, né, de acontecimento, então ela só é considerada quando ocorre outra infração no período de 3 anos, e a penalidade de cassação, que é a mais grave, né, que ela ocorre aqui quando a gente tem 3 faltas graves em 1 ano, quando a empresa utiliza da sua autorização para atividade delituosa, e a cassação, ela bloqueia a empresa por 5 anos de ter um novo CR. A multa simples, mínima, né, a gente tem a mínima, a média, a máxima e a pré-interditória, e elas também têm as regras relacionadas à quantidade das infrações e do período que elas acontecem.
E aí, chegando na Polícia Federal, a gente tem as infrações descritas na Lei 10.357 de 2001, que basicamente é o que o Exército fala, mas com outras palavras, né? Então, a gente tem aqui também deixar de se cadastrar ou licenciar no prazo legal. Então, não você saber que tem o produto controlado e você não pedir a licença, ou você não fazer a renovação da sua licença dentro do prazo legal, ou não fazer alteração dentro do prazo legal também, que já é esse segundo ponto, né? Que é deixar de comunicar à PF em 30 dias qualquer alteração cadastral da empresa, não reportar os mapas de controle até o 15º dia do mês subsequente também é uma infração, não apresentar os documentos fiscais ou dificultar a ação fiscalizatória da Polícia Federal também é infração. A gente tem muita coisa aqui na Polícia Federal, né? Mas aí, por último, né? Depois eu vou passar isso para vocês, mas por último, a gente tem também a questão do furto, perda, roubo e extravio. A mesma coisa que a gente falou agora do Exército Brasileiro, só que para a Polícia Federal não são 72 horas, e sim 48 horas, ou seja, conhecimento do fato, mais 2 dias é o prazo máximo para reportar à Polícia Federal o que aconteceu. O reporte de furto, perda, roubo ou extravio da Polícia Federal pode ser feito diretamente no Ciproquim 2, tá? Das penalidades, a gente tem advertência formal, apreensão de produtos, suspensão da licença, revogação da autorização especial, e aí a gente tem multas também bem maiores do que o Exército costuma praticar. A gente tem multa aqui partindo de R$2.000 até mais de R$1 milhão. Da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a gente não tem uma legislação mãe, né, como a gente tem na Federal e no Exército, mas a Polícia Civil de São Paulo, ela segue a Lei de Crimes Ambientais. Então, tudo que está relacionado aos crimes ambientais, ao produto químico, né, que gere um crime ambiental, a Polícia Civil vai atuar. Então, aqui a gente está falando de valores exorbitantes, né? Para quem conhece aí a Lei de Crimes Ambientais, a gente está falando de, às vezes, bilhões de reais para uma multa. Então, é uma lei que é bem dura, né? Em relação aos valores, tá? Mas, basicamente, o que eles fiscalizam, né, durante uma vistoria, se o produto ele tem contenção em caso de emergência, se ele tem um plano, se a empresa tem um plano para conter aquele derramamento, se existe alguma chance daquele produto cair no meio ambiente e ter um dano ambiental de fato, se tem produto vencido, se não tem. Se tem outras licenças, por exemplo, o alvará da prefeitura, ele impacta diretamente na licença da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, se você tem algum problema que bloqueou o seu alvará, a sua licença vai ser bloqueada também pela Polícia Civil, tá? Então, isso é bem importante de ficar atento. A aplicação da penalidade, ela vai de advertência, multa simples, multa diária até suspensão parcial ou total das atividades, isso de acordo com a criticidade mesmo julgada pelo fiscal no momento da fiscalização. A gradação da multa, ela também segue uma regrinha, então, se o infrator cometer simultaneamente 2 ou mais infrações, as multas, né, as penalidades são aplicadas cumulativamente. A advertência é aplicada pela inobservância das disposições da lei, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo às demais sanções previstas no artigo, e a multa simples ela é aplicada sempre que o agente por negligência ou por dolo, ele é advertido por irregularidades, e se ele opuser, né, ao embaraço à fiscalização dos órgãos, ou seja, se ele dificultar a ação da polícia durante a fiscalização, ele vai receber ali uma multa simples. E claro, né, sempre bom enfatizar aqui que o responsável legal e o técnico também podem responder civilmente, né, pela Polícia Civil. Então, eles podem ser obrigados a ir depor na delegacia. Bom, aí, por fim, né, já dei toda essa introdução do que como fazer, quem manda fazer, onde está escrito que eu sou obrigada a fazer e o que eu tenho que fazer. Agora, a importância realmente de você ter essa gestão adequada de produtos controlados dentro da sua empresa. Então, de forma geral, a gestão, ela acontece na empresa, ela é essencial para que a operação aconteça de forma mais tranquila, né, de forma legal mesmo, né, de fato. Então, ter uma gestão de controlados dentro da sua empresa, ela não só ajuda a sua operação, como ela te previne de ter problemas futuros com os órgãos reguladores, né, em relação a infrações e penalidades.
Então, a gente sabe que os produtos controlados, né, a cadeia ali do produto controlado, ele começa lá em pesquisa e desenvolvimento. Então, ele não vem aqui para a gente só para o pessoal de regulatório, ou para o pessoal de qualidade, que cuida só dos produtos controlados ali, só da documentação. Ele começa lá quando pesquisa e desenvolvimento está avaliando ter uma formulação que contém um controlado. Nesse momento, a gente já precisa startar o processo da gestão desses produtos. Então, precisa avaliar se tem alguma característica específica para controle, se ele é isento de controle, se precisa de licença, como emitir essa licença, se a gente tem essa licença, se não tem. Aí, partindo, né, ali dando tudo certo, a gente vai partir para compras. Compras precisa fazer uma qualificação do fornecedor, porque ter atividades, né, comprar ou vender, ou ter parceiros comerciais que não são habilitados, que não têm as licenças para trabalhar com aqueles produtos, também é uma infração administrativa e também gera penalidades. Então, isso é muito importante, ter a qualificação ali dos seus parceiros comerciais. Isso está em compras, né? E depois a gente vai para operação, produção, análises laboratoriais, porque o produto químico controlado ele está realmente em todos os setores de uma empresa, tá bom? Então, a gente precisa ter desde ali de pesquisa e desenvolvimento até a expedição e o transporte do produto, até ele chegar lá no nosso cliente mesmo, ou no destino, né, da empresa. A gente precisa ter esse cuidado, ter a garantia de que essa gestão está sendo conduzida corretamente. Por que, né, que a gente precisa fazer essa adequação, a gestão adequada dessa forma? Qual a importância? Principalmente cumprimento legal, né? Então, a gente fazendo a gestão desde o começo até o final, todas as etapas ali do processo estão cobertas pelo que a legislação preza. A gente reduz os riscos de saúde e segurança, então, se a gente segue, né, a legislação ao pé da letra, armazenamento, manuseio, a capacitação dos nossos colaboradores, deixar que todo mundo conheça, de fato, a importância desses produtos e tenha conhecimento do próprio produto em si, isso reduz, né, os riscos que a gente tem, tanto para a saúde quanto para a segurança da nossa empresa, do ambiente e dos nossos colaboradores, tá? A gente tem redução também no desvio de produtos para uso ilícito, que esse é o maior foco, né, do controle de produtos controlados, reduzir o desvio desses produtos do destino inicial. Tendo uma gestão adequada, isso inevitavelmente melhora a imagem da empresa, né, perante ao mercado. Tem uma redução de custos, porque a gente acaba não tendo tanto retrabalho ou tantas ações a refazer com uma gestão inadequada, e a sustentabilidade, porque a gente tem ali um processo muito bem desenhado, um processo que tem rastreamento, que tem monitoramento de validades, principalmente, para a gente conseguir fazer uma logística reversa, se for o caso, fazer uma revalidação, para a gente ter um cuidado maior com o meio ambiente, e assim a gente contribuir para a sustentabilidade, tá bom? Bom, aqui para os parceiros comerciais, então isso é uma última tela, assim, bem muito importante, né, ali só para a gente finalizar esse webinar. A gente tem todas as transações comerciais que a gente faz, a gente precisa checar se os nossos parceiros estão habilitados, tá? Então, eles precisam possuir licença vigente e precisa ter na licença o produto que a gente vai trabalhar. Então, antes de efetuar uma compra, venda de material controlado ou de contratar serviços terceirizados, a gente precisa solicitar, né, fazer uma qualificação do fornecedor, que ela basicamente é solicitar as licenças, checar se está vigente, checar se contempla a atividade em questão e se tem o produto controlado que a gente está tratando naquele momento, tá bom? Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês de conteúdo. Espero que tenha dado aí um overview para vocês do cenário de produtos controlados mesmo para as indústrias, né, para o nosso dia a dia. E aproveito para agradecer todo mundo novamente, né, principalmente a ABC pela oportunidade, pelos participantes pelo interesse, pela oportunidade também de me deixar falar um pouco sobre esse assunto tão importante, né, para o nosso mundo dos químicos aí. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir com essas informações, melhor. Sempre é um prazer falar sobre isso, porque essa é a intenção mesmo, de que as empresas entendam a necessidade e a importância de conduzir uma gestão adequada dos controlados, sem que isso tenha um peso, como parece ter, tá? Bom, falando um pouquinho só da Intertox, né, para vocês, para quem não conhece, nós somos uma consultoria de gestão do risco químico,
toxicológica e ambiental. A gente está há mais de 24 anos no mercado, atuando com empresas nacionais, multinacionais, auxiliando as empresas nesse tipo de gestão. Então, na gestão de produtos controlados, gestão de risco químico, gestão de armazenamento seguro, de transporte de produtos perigosos, atendimento ao compliance GHS, realmente ajudando as empresas a entenderem o que precisa ser feito, como fazer e o porquê fazer essas ações, né, essas atividades, essas etapas, para que a gente tenha um mundo mais seguro para o uso dos químicos. Então, aqui eu trouxe para vocês um pouquinho uma tela, né, do que a gente tem aqui no setor de PSRA, que é o setor que a gente representa, eu e a Luísa, né, que está aqui conosco, nossa coordenadora de segurança de produtos. A gente tem aqui alguns serviços hoje que estão bem voltados, né, para a parte de produtos controlados. Eles estão bem dentro de gestão de produtos, que a gente tem a classificação dos produtos, gestão dos controlados, gestão completa dos controlados, das licenças, dos mapas de controle, os requisitos legais também, que eles são todo o atendimento dessas obrigações acessórias, elaboração de documentos técnicos, a identificação dos produtos químicos, suporte técnicos diversos, né, dentro de PSRA e também de outros setores que a gente tem aqui na Intertox. Nós temos treinamentos também voltados tanto para produtos controlados como para a segurança de produtos, né, em armazenamento, em transporte, ou até para os nossos próprios colaboradores ali para fazer uma capacitação, uma reciclagem. E a gente tem um grupo também de serviços aí voltados para os módulos do Safety Can. Então, a gente tem um software aqui na Intertox, que é de gestão de documentação de segurança, e a gente está avançando com eles para elaboração, né, desenvolvimento e lançamento de novos módulos voltados para a segurança de produtos e assuntos regulatórios. Tá bom? Nessa última tela aqui, a gente tem os nossos treinamentos, que estão já previstos para esse ano de 2024 até julho, né? Aí em julho a gente lança o calendário de agosto a dezembro, mas quem tiver interesse, é só falar que esteve aqui, né, no nosso webinar, no webinar junto com a ABC, que a gente consegue tratar aí com um carinho maior junto com o nosso comercial, tá bom? Pessoal, eu agradeço a atenção de todos, muito obrigada, fico à disposição, aqui estão os meus contatos, qualquer dúvida, qualquer solicitação, qualquer auxílio, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha agora nas perguntas aqui do chat, para a gente conseguir responder, né, um pouquinho. O que não der para responder, a gente a gente manda as respostas via e-mail, tá bom? E aí fiquem tranquilos. E se surgir alguma dúvida também depois, né, quando acabar, fiquem com o meu e-mail, e aí vocês conseguem fazer esse contato direto aqui comigo. Posso fazer? Oi, pessoal. Mariana, a Maria Luísa, ela perguntou se você poderia dar um exemplo de mistura controlada pelo Exército e se tem limites de concentração. Certo. Bom, Maria Luísa, a gente não tem limites de concentração específicos no Exército, a gente tem algumas misturas voltadas mais para armas químicas, que tem porcentagens específicas de cada um dos componentes, mas isso é bem fora da nossa realidade, né, de indústria química. E aí mistura, um exemplo assim, eu não consigo pensar num exemplo rápido, mas a gente tem misturas aí diversas, né, produtos que eles têm compostos químicos controlados e que a gente precisa fazer essa avaliação. Então, por exemplo, se a gente tem um produto que ele tem mais dois componentes, né? Nitrato de metila. O nitrato de metila, por exemplo, né? Se ele está ali numa formulação com outros dois componentes, mas ele está numa concentração de 70%, 80%, a gente já sabe que ele vai ser controlado, né? Porque a chance ali dele ser inviável econômica e quimicamente separado do restante da formulação é mínima. Então, muito provavelmente ele seja separado. Desculpe te interromper, é que nas perguntas está se tratando também da mistura com glicerina. Então, como é uma matéria-prima muito utilizada no nosso setor, aí eu queria saber, então, específico, tem algum limite de mistura com a glicerina? Se tem alguma informação? Só para complementar a sua resposta, eu agradeço desde já. Tá ótimo. Perfeito. Não, a gente não tem nenhuma mistura voltada para a glicerina, não tem nenhuma previsão de concentração, nem de densidade, nenhuma informação técnica específica para misturas com glicerina, tá bom? Então, ela também, né, na verdade, ela também vai ser ali controlada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo,
e nessas condições também. Então, a gente não tem nem para um nem para outro, a gente tem limites de concentração para a glicerina, nem para outro componente, por esses dois órgãos. Obrigada. Imagina. O Rafael também perguntou, ele colocou assim, instituições como a ABC, que oferecem cursos de manipulação de cosméticos, em algum momento pode precisar de utilização de glicerina, por exemplo, e também aluga bancadas para empresas que façam utilização de qualquer matéria-prima controlada que seja. Devemos ter o controle de tudo isso ou somos isentos? Precisa ter o controle, sim, tá, Rafael? A gente tem, inclusive, né, algumas empresas que são voltadas para o setor da educação, principalmente, que fazem tanto aulas, né, laboratoriais, enfim, só para pesquisas. A gente tem alguns critérios de isenção para kits que são utilizados especificamente para pesquisa, e a gente tem alguns limites, né, específicos para pesquisa também. Vai variar muito de qual é o entendimento do órgão naquela situação. Então, por exemplo, a gente tem aqui, sei lá, 0,1% de um produto que é controlado ali pelo Exército Brasileiro. Vale a pena a gente ir atrás dessa isenção, né? Então, vale a pena, é uma coisa que vale a pena. Mas, assim, por legislação, a gente não tem isso expresso, tá bom? O Exército, ele também dá uma facilidade ali para a gente, né? Que é a autorização especial. Ela é uma facilidade, né? Que ela já foi mais facilidade do que é atualmente, mas ela te dá uma autorização específica para um produto, para uma atividade, e que ela vale por 2 anos. Tem os seus poréns, né? Que a gente tem seccionais que demoram muito para liberar, que aí vale mais a pena você ter um certificado de registro mesmo. E 2, que ele tem um tempo, né? Ele é muito específico, essa autorização é muito específica para um produto, quantidade e trabalho. Então, vale muito a pena a gente ir atrás da isenção desse produto, tá? Eu acho que é o ponto focal ali de ter essa situação. Então, a gente precisa avaliar caso a caso. A gente tem empresas que são voltadas para o estudo, né? Para o ensino, que são regularizadas, sim. Para universidades e escolas públicas, a gente tem isenções específicas de taxas, mas precisam ter a licença também, tá? Então, de qualquer forma, precisa ter, porque entende-se que, de qualquer forma, aquele produto ele pode ser desviado para o uso ilícito. A última pergunta, no mapa, o Roberto perguntou, se no mapa se coloca a data de emissão da nota fiscal, da compra do reagente ou a data de recebimento do material. Você diz em qual mapa? Qual órgão regulador? Se for para a Polícia Civil, a gente tem que usar a data que a gente tem na nota fiscal, tá? Se for para a Polícia Federal, tanto faz falar sobre a nota fiscal ou sobre o produto, a data de chegada do produto. O que a gente mais usa é a data de chegada do produto dentro da empresa, tá? Por quê? O fornecedor ele já vai fazer o lançamento da saída daquele produto com a data da nota fiscal. Mas se ele faz o processo ali no dia 30 do mês, à noite, aí aquele produto ele vai fazer todo o transporte, vai chegar na sua empresa só no dia seguinte, você vai reportar a data do dia seguinte. E o sistema ele está preparado para isso, tá bom? Então, o seu fornecedor ele lança a saída e você vai lançar a entrada daquele produto em datas diferentes. Mas isso é super normal e previsto, né? É esperado pelo sistema que isso aconteça, e isso não é motivo de ter uma infração, tá bom? Foram essas as perguntas selecionadas. Bastante, não teve muitas dúvidas. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Vamos só complementar que eu mesmo perguntei, desculpa, Luísa, desculpa, Mariana. Quem são as autoridades que fazem essas vistorias? É uma curiosidade minha. O Exército, a Polícia Civil, quem é que vai na sua indústria, na nossa indústria, fazer essa inspeção, por favor? São o setor, né? O setor de produtos controlados de cada órgão. Então, a Polícia Federal ela tem uma base em cada município, na verdade,
que é responsável por fiscalizar aquela região, né, que é a diretoria, né, a divisão ali de produtos controlados. A mesma coisa da Polícia Civil, a mesma coisa do Exército. São as bases locais que fazem as vistorias nas empresas, mas são dos próprios órgãos reguladores. E qual é a frequência disso? Como que a gente pode esperar, assim? Existe uma regularidade? Como é? Não tem uma regularidade. A Polícia Federal, ela não fazia as fiscalizações até meados do final de 2022. Em novembro, dezembro de 2022, eles começaram a atuar com mais frequência nas empresas. E aí, eles não têm uma regularidade, mas eles têm feito com bastante frequência. A gente tem aqui relatos de ter, assim, em diferentes empresas, né, de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, a gente tem esses relatos. Quando eles vão em uma empresa, dificilmente eles vão nessa mesma empresa dentro de um ano, eu acho, mais ou menos assim, porque eles geram um relatório ali de um período bem grande anterior àquela data, e aí eles querem que tudo aquilo que estava naquele relatório seja regularizado. Depois que aquilo foi regularizado, eles não vão mais ter uma preocupação de regularizar ali em 1, 2 meses, se tiverem alguma infração. Então, eles estão, a impressão que a gente tem é que eles estão tentando regularizar todas as empresas primeiro, anteriores, né, a esse prazo, a esse período, para depois eles começarem a ter uma frequência, né, uma periodicidade realmente de fiscalização. Mas eles não têm esses períodos, né, essas datas específicas que eles fazem. A Polícia Civil, ela, sempre que a gente vai fazer uma renovação de certificado de vistoria, uma alteração de certificado de vistoria, um pedido inicial de certificado de vistoria, eles fazem a vistoria dentro da empresa. Principalmente para ver se ela tem capacidade de armazenar aquele produto, se tem capacidade de armazenar aquela quantidade que está prevista ali naquela solicitação. E aí ver se tem as condições, né? Se o espaço tem as condições para armazenar produto químico. Mas, assim, a gente tem alguns municípios, eles são tão sobrecarregados que nem sempre eles fazem essas vistorias, tá? Então, assim, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem visto pouquíssimo isso acontecer. Agora é um período muito grande, né? Que a gente está bem no meio do período de renovação do processo das licenças de produtos controlados da Polícia Civil. E aí a gente vê que eles não estão fazendo, sabe? É muita demanda, é muito documento, muita análise, então eles realmente não estão tendo braço para poder fazer as fiscalizações. Quando a gente vai para o interior, para municípios menores, que têm menores responsabilidades, né, de região, aí a gente vê uma atuação mais frequente, tá? Então, assim, por exemplo, Jundiaí, Itu, Mogi Guaçu, são seccionais que têm uma região menor de responsabilidade, então eles têm mais braço e mais condições de fazer as vistorias. Por lei, eles podem fazer em qualquer momento da vigência da licença, tá? Então, é sempre bom manter-se preparado. Mas, historicamente, eles fazem muito mais nesses períodos aí de início, de renovação, de alteração e de concessão de licenças. E o Exército, né? Falta o Exército. O Exército tem uma frequência bem menor mesmo. Eles, quando fazem a fiscalização, é mais para ver se tem monitoramento, se os produtos estão armazenados corretamente. É bem rápido quando eles fazem, não tem muita preocupação com esse órgão. E é bem raro mesmo eles fazerem, tá? Deixa eu aproveitar, Fabi, desculpa também, e Imagina. Luísa, é que tem a Isabela, ela perguntou assim, completando essa pergunta, como proceder com produtos que tenham substâncias controladas com mistura? Por exemplo, 50% a 60% de glicerina numa matéria-prima, né? Ela deve ser controlada, isenta? Como é que ela questiona o órgão controlador? E depois só tem mais uma pergunta, eu prometo que eu depois vou acabar. E ela completa aqui, ou que tenha uma concentração muito baixa, tipo 1 a 3%, aqui é a Isabela que fez essa pergunta. Tá. A avaliação inicial que a gente tem que fazer é dentro da nossa empresa. Então, a gente se juntar com o nosso time e fazer uma avaliação química daquela mistura para ver se a gente tem condições ali químicas de fazer a separação. Quando a gente tem um controlado numa concentração muito baixa, nossa, é muito difícil que ele não seja isento de controle, né? Porque se for quimicamente possível de separar ele, economicamente não vai ser, né? Porque vai ser muito, ou vice-versa também.
Então, assim, são coisas mais nesse sentido. E aí, o que eu oriento é, se a gente tem uma decisão interna na empresa, que a gente faça um documento atestando ali, né, deixando muito claro todo o raciocínio que a gente teve e deixar esse documento junto com a documentação técnica do produto, tá? Para que não haja preocupação no caso de questionamentos. Se não for o caso, né, de chegar nessa conclusão somente pela via teórica, da avaliação teórica, e precisar de uma análise laboratorial, essa análise pode ser conduzida internamente, não tem problema ali, por cromatografia ou qualquer outro método, né, que faça sentido para o produto, e a gente ter um laudo. Então, tenha o laudo, faça também uma cartinha explicando todo o processo e a conclusão, e mantenha junto com a documentação técnica do produto. Ótimo. Agradeço muito, e essa sua resposta já respondeu também a pergunta da Juliana Domingues, também, que ela pergunta se era qualquer concentração. Então, essa resposta vale também. E a última, como eu disse que era só mais uma, é o Celso. Antônio Celso é o nosso conselheiro responsável pelo laboratório, da onde veio a pergunta do Rafael antes. Então, ele está agradecendo e ele acha que vão surgir mais demandas, então, para outros associados da ABC, e ele queria fazer uma pergunta no sentido de que se vocês poderiam avaliar, então, a verificação da isenção pela ABC. Então, a gente depois faz um contato, né, Fabi, se você puder intermediar, só para ver, porque, assim como o Rafael perguntou, as quantidades são pequenas, provavelmente a separação, como você explicou também, não deve ser caracterizada, né, possível, viável, isso. Então é isso, eu queria agradecer demais em nome da ABC e peço para a Fabi fechar então, Fabi, por favor. Tá ótimo. Foi excelente, Mariana. Muito obrigada. Parabéns, pela sua apresentação. Foi muito enriquecedora. E a gente agradece a sua participação, agradece a Luísa. E vamos partir para os próximos aí, tá bom? Com certeza não faltarão oportunidades, tá? Muito obrigada, agradeço a todos a participação e até a próxima. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigada mesmo, ABC, pela oportunidade, e todos os participantes também pela oportunidade de passar um pouco desse conhecimento para vocês. E estamos aí para as próximas também. Qualquer dúvida, deixo meus contatos aqui para vocês. E a Fabi e Maria Luísa, a gente volta a se falar. Tá bom. Tem mais Ótimo. perguntas aqui, Fabi, se você Tá puder bom. encaminhar depois para a Mariana, assim a gente Isso. cumpre aqui um pouco, já roubei um pouco dos minutos, mas a gente agradece demais a todos e a vocês aí, o time todo da Intertox. Obrigada, Mariana. Todas serão Obrigada, gente. respondidas por e-mail, hein? Fiquem tranquilos. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Até logo, gente. Boa Obrigada, tarde. gente. Até mais. Tchau.